Aí, tá tudo bem? Aula espírita. Boa noite, tudo bom, professor? Tá me escutando aí? Sim, sim. Boa noite, Bruno. Sim. Bom, já a gente vai iniciar no horário previsto, em virtude de um monte de coisa que vocês têm aí agora pós minha aula. E vocês vão ficar para aula de biossegurança. Aí, vocês fiquem... O link de vocês já foram passados, então a gente vai só emendar uma aula com a outra, tá? Bom, vou ser breve com vocês, porque a nossa disciplina ela é basicamente clínica, tá? A gente vai ficar o semestre inteiro em clínica. A primeira aula, a gente vai balizar algumas coisas. Na disciplina, tá eu, a professora Solange, a professora Fernanda e o professor Renan. Essa disciplina, como vocês podem ver, é uma disciplina que tem um professor de cirurgia, uma professora de prótese, uma professora de dentística e o Renan, professor de diagnóstico. Então, vocês estão vendo que é um quarteto que fecha muita coisa que vocês vão ver, muitas possibilidades numa clínica de idoso, tá? Eu vou projetar a aula para vocês aqui, espero que vocês estejam vendo. Estão conseguindo ver aí? Temos sim, Círio, tá tudo certo. Beleza. Essa aula já está postada no AVA, no Encontro 1, como também o cronograma de vocês de aula, tá? Bom, o cronograma então de vocês é esse, né? Clínica, 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 com exceção alguns dias aí da semana, do mês, do semestre que vocês vão estar em provas, ou se não, em semana de palestras. E aí o evento novo que vai ter no calendário de vocês no segundo semestre, que é a Semana do Conhecimento, lá em novembro, vocês vão ter essa pausa aí também de clínicas, tá? E quando tiver esses eventos, vocês estão liberados de clínica. Porém, todos esses dias vocês vão estar com a gente lá em clínica. Atenção só esse semestre que, se nada mudar, se tudo ficar normal até o final do ano, como a gente espera que seja, o calendário é esse para vocês, tá? A partir da semana que vem nós já pedimos os pacientes para vocês começarem a fazer triagem, e muitos pacientes já vêm da outra turma, a turma do 10º do semestre passado, que vão continuar em tratamento com vocês. Então, vai ter triagem e vai ter a continuação desses pacientes também, tá? E tem algumas curiosidades que a gente vai mostrando para vocês aqui na aula. A professora Solange está aí, o professor Renan acho que não entrou ainda, mas daqui a pouco está aí com a gente. E deixa eu só dar uma olhada se ele já entrou aqui. Não. Então, qualquer coisa, Solange, fica à vontade, me interrompe aí, pode entrar, tá? Tá bom, Círio, obrigada. Nada. Bom, então vamos lá, gente. Algumas características que nós vamos ter nessa clínica de idoso. Primeiro de tudo, né, que o nosso paciente mais carinhoso da clínica, o mais atencioso com a gente, é o paciente que a gente vai ganhar mais presente, porque eles adoram vocês, eles adoram os professores, adora toda a equipe que está ali coordenando, o pessoal da recepção, o pessoal da esterilização. É um paciente diferenciado, gente. Então, a gente precisa que vocês tenham cuidado, um zelo muito grande com eles. Principalmente no quesito de horário. Uma coisa que a gente vai pegar muito no pé de vocês daqui para frente é horário, né? 19h10, 19h10, né? Não é 19h30, não é 19h40, não é 8 horas da noite. Então, o paciente, o aluno chegou atrasado, gente, vocês vão começar a perder pontuação, porque a gente vai começar a tratá-los como doutores, né? Imagina você chegar no seu consultório, marcar um paciente às 8 horas da manhã e chegar às 10 para atender esse paciente. Esse paciente vai ficar esperando? Não. Imagina o idoso, tá? O idoso é um paciente que é impaciente, tá? Eles têm medo, porque a aglomeração tá grande, às vezes tem outras clínicas junto com a gente, eu acho que vai ocorrer alguma clínica junto com a gente também, nesse mesmo horário. Então, eles não se juntam muito com o paciente, com o pessoal que fica ali na sala de espera, reclamam, com razão, porque às vezes não dão lugares para eles sentarem, e aí a gente precisa pôr esses pacientes rapidamente para ser atendido. Então, a clínica começou às 19h10, gente. 6h30, tem que estar vocês lá já começando a preparar o box, tá? Vocês vão ter o box de vocês vão ter tudo arrumadinho, a professora Fernanda garantiu que está tudo em ordem, a clínica, está tudo funcionando. Vocês vão pegar o roteiro, a gente vai dar um roteiro de mapa para vocês de box esse ano,
esse semestre, desculpa, e vocês vão estar colocando o nome de vocês, escolhendo o box e colocando o nome de vocês até o final do semestre. Vocês vão ficar responsáveis por aquele box. Qualquer coisa que aconteça, fale com a gente antes. Professor, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo, para a gente não ter que ter problemas durante o semestre. Então, escolha bem o box, veja se tem aspiração, se o aspirador está bom, se o refletor está em ordem, se a tríplice está lá, se tá tudo, os encaixes estão certinhos, e deixem tudo para vocês atenderem, tá? O EPI, nem preciso falar, que vocês vão ter aula com o professor aí hoje, vai ser a mesma coisa do semestre passado. O EPI também no equipamento, tá? Vocês vão ter que fazer tudo direitinho para vocês isolarem. Isso daí a gente não precisa nem falar. E trazer esse paciente rapidamente para dentro. Eu, normalmente, na clínica de segunda-feira, chego um pouquinho mais cedo, porque eu já pego as pastas desses pacientes, porque eu sei que eles chegam um pouquinho mais cedo, e já começo a distribuir nos boxes. Vocês vão ver, muitas das vezes, que já vai estar no box de vocês as fichas dos pacientes. Primeiro, porque ele já está lá, e eu já distribuí a ficha, tá? Então, chegou, gente, tá com o box pronto, chama o paciente, tá? E por isso que a gente quer que vocês tratem eles de uma forma diferenciada dos demais, por conta dessa exigência que eles têm. Bom, algumas diferenças que vocês estão acostumados a atender o paciente normal, paciente com menos idade, pacientes jovens, vocês vão ver nos pacientes idosos, tá? Não adianta a gente atender o paciente idoso com tanta força. A gente vai ter que tomar um cuidado com isso. Pedir para abrir a boca calmamente. O paciente vai ter... não adianta você colocar os 10 dedos da sua mão dentro da boca do paciente idoso, que vai machucar, vai cortar, o paciente vai sentir fadiga rápido. Então, eles têm os fatores limitantes, tá? Os músculos, tá? Os ossos, o periodonto deles é um pouco limitante. Então, tomem cuidado na hora do exame clínico. Na hora que vocês começarem a fazer a triagem de vocês, olhem de uma maneira diferente. Tá? Os dentes, vocês vão ver que eu vou ter bastante foto aqui, que vocês vão ver que é bem diferente do que vocês estão habituados, tá? São tratamentos, são formas diferentes de exame clínico que vocês vão ter nessa clínica, tá? Um dos fatores principais que a gente vai ter aí nessa faixa etária é a queda imune. Isso daí é fato. A gente vai ter uma deficiência no sistema imune desses pacientes. Então, para isso, com certeza, a gente vai ter que ter uma atenção especial com os nossos materiais, tá? Todos os materiais bem limpos, esterilizados. Luva, não é para vocês ficarem tocando na clínica inteira e depois colocar a boca na mão do paciente, tá? Vai colocar a mão na boca do paciente, esteja dentro do box, não fique saindo toda hora, não fique saindo para chamar professor, monitor, etc. Fique dentro do box, a gente vai estar passando com vocês. Vocês vão estar com 4 professores ali disponíveis para vocês. Então, a gente sempre vai estar de olho, tá? A turma de vocês não é uma turma tão grande, então a gente consegue controlar um pouco mais. Então, tome cuidado com essa função aí imune, que é uma das principais desses pacientes dessa faixa etária, tá? Principalmente no quesito saliva, gente. Eles têm um decréscimo, com certeza, de fluxo salivar. E o que a gente conhece de proteção de anticorpos, o IgG, o IgM, o IgA, tem essa queda também, natural. Se você tem a queda salivar, você também tem a queda de anticorpos. Então, você vai ter uma desproteção do periodonto, tá? Você vai ter uma desproteção da cavidade oral. Tá? Algumas infecções vão ter muito mais resistências do que em pacientes mais jovens, tá? Vocês vão notar isso em pacientes mais idosos. Periodonto. Então, você vai ter, com certeza, a queda de fibras, né? Que vai segurar aquele dente no osso. Você vai ter pouca resistência, né? Os dentes, às vezes, pode ter um pouquinho mais de mobilidade. Então, tome cuidado, que às vezes vocês vão ver muitos dentes fora de posição, girovertidos, pré-molares em regiões de caninos. Então, eles têm além da gente ter essa projeção anterior dos dentes, a gente vai ver muito mais isso em pacientes idosos. Tá? E ainda tem as condições patológicas, né? De placa, cálculo, trauma oclusal. Isso tudo acaba acometendo muito esses pacientes dessa idade. Por quê? Tem a perda da coordenação. Esses pacientes não têm mais aquela coordenação que já tinham antigamente.
não se municiam, não se autopoliciam muito. Eles olham na frente do espelho, às vezes não reconhecem por causa da pouca acuidade visual. Então, isso, vocês que vão estar falando para eles. Na clínica do semestre passado, eu via muito aluno pegando o espelho para o paciente e ensinando a fazer uma orientação, né, quanto à higiene. E esses pacientes, eu via de longe como é que era o sofrimento deles enxergarem o espelho. Então, gente, pega um espelho grande. Não adianta pegar um espelhinho de bolso que o pessoal leva, que coitado, eles não vão enxergar, gente. Tem que levar um espelhão mesmo, grande, tem que ser exagerado, para vocês orientarem de uma forma coerente com que eles estão ali, o campo visual deles, que é um pouco reduzido. Muitos deles, a maioria, a grande maioria esmagadora, vai usar óculos. Então, vocês levem um espelho decente, pelo amor de Deus, que os espelhos no semestre passado dava um pouquinho me incomodava um pouco o tamanho dos espelhos. Então, tentem levar um pouquinho maiores espelhos para essa clínica de idoso, por favor, tá? O músculo da língua, gente, nesses pacientes é um músculo que vocês vão ver que tem uma tonicidade um pouco menor. Então, são os pacientes que têm facilidade em estar engasgando, tá? De empurrar esse bolo alimentar para dentro. Então, eles vão reclamar frequentemente isso para vocês, porque você tem a perda de tonicidade, de todos aqueles músculos da língua, os músculos de suporte, de assoalho de boca. Então, vocês vão ter essa perda de movimentação. Eles têm, né? Tem essas flacidez musculares. Então, quando vocês chegarem a examinar a língua deles, tome cuidado, tá, gente? Na hora que vocês colocarem a língua de lado, colocar a língua para fora. Muitos deles relatam também para a gente, né? Alguns pacientes relataram o caso da brutalidade. Então, vocês não precisam ser tão brutos na hora de fazer um exame clínico. Pede para o paciente abrir a boca, coloca o espelho devagar, sem precisar estar cutucando o paciente. Não pega o gás e traz a língua do idoso para fora. Isso é uma necessidade que às vezes vocês podem evitar. Vocês conseguem ter um campo visual bom, se vocês colocarem o refletor numa posição boa. Então, tome cuidado com esse tipo de movimento brusco, muscular, principalmente no lábio, tá? Muitos deles têm lábio muito ressecado, tá? E por ter perdido a dimensão vertical, esses pacientes às vezes não têm mais dentes molares, ou a prótese está desgastada, o que acontece? Dá aquelas famosas querites angulares, tá? Perto da comissura labial, aquele acúmulo de saliva, em virtude dessa perda de dimensão vertical. A professora Solange está aí na sala, se quiser também falar, fica à vontade, professor. Diferenças da saliva, né? A gente vai ter realmente uma perda da saliva, principalmente porque dezenas desses pacientes já tomam algum tipo de medicação que interage com o fluxo salivar, tá? Tem muita medicação que atua nisso, tá? Que acaba tendo um fluxo menor ou até uma xerostomia, o que desprotege muito a dentição e o periodonto desses pacientes. Eles chegam relatando isso pra gente, tá? Muitos deles falam que arde muito a língua. Por quê? Porque às vezes o alimento tem muito condimento e por falta desse fluxo salivar, você tem aquela desproteção, né, dos tecidos moles da boca, e você tem com certeza a atuação desses condimentos em alguns tipos de papila da nossa língua. E eles reclamam, tá? Às vezes também não sentem gosto, também tem a inapetência. Alguns pacientes que tomam algum tipo de remédio no dia a dia vão reclamar isso para vocês, e vão falar, olha, eu não estou sentindo mais fome, eu não estou sentindo gosto mais de alimento, tá? Às vezes pode ser alguma saburra, a língua não está conseguindo ser escovada direito, então tem que dar uma orientada para eles também, ou se não, medicações. E aí o que acontece? A esposa ou o cuidador que está com aquele idoso, ou até mesmo familiares, aumentam o tempero da comida, aumentam o sal, a pimenta. O que acontece eleva a pressão de idoso. Então, uma das coisas principais nessa clínica é levar todo o instrumental de aferição de sinais vitais, gente. A gente não deixa fazer nenhum procedimento que vá ter anestesia sem aferir sinais vitais. Então, professor, eu posso levar meu aparelho de pressão, que seja a preferência da disciplina o aparelho de pressão analógico. O de pulso pode ser o digital, professor? Pode, gente. Mas a gente quer que vocês treinem,
tá? Que vocês aprendam a ferirem a pressão desses pacientes pelo jeito analógico. Então, a gente, professor, eu não sei, a gente senta e ensina vocês, tá? Leve o estetoscópio, por favor. Levem também, eu posso levar, eu tenho um aparelho de temperatura, pode levar. Tenho de glicemia, leve. Tenho de oxímetro, leve. Tá? Obrigatório na disciplina, com certeza, é o aparelho de pressão, tá? Junto com o estetoscópio. O a mais, gente, é o aluno que quer se destacar, é o aluno que a gente gosta, tá? O a mais sempre fica reservado para esses alunos. Então, a gente, claro, com certeza, o a mais vai ter aluno que vai levar. Eu tenho certeza que essa turma é muito dedicada. Conheço cada um de vocês, que eu já tive com vocês no semestre passado. E eu sei que vocês são dedicados e vão querer levar essa clínica muito a sério. Então, por favor, levem também esse material de sinais vitais, que é muito importante para a gente. Bom, uma das indicações que a gente vê com frequência também, né, é a desidratação desses idosos. Notem aí uma porcentagem que eu coloquei para vocês, que a gente com 25 anos e até os 75, a gente perde muito da nossa composição corporal em água, tá? De 42% cai para 33% com 75 anos, que é a faixa etária que vocês vão estar atendendo lá dos 60 para cima, 60 a mais, tá? Que vocês vão atender pacientes nessa faixa etária. Então, a tendência, a maioria deles são pacientes desidratados, tá? Então, paciente que não toma muita água, a tendência é eles terem já essa perda corpórea, e aí vocês têm uma queda realmente grande de saliva, também tem algumas perturbações, os pacientes também podem estar alterando algum problema específico de sistema nervoso central. Então, são pacientes que estão realmente desorientados em algumas situações. Também a gente vê muito idoso lá desorientado por causa da desidratação. Então, pede para eles tomarem água. Vocês mesmos nas consultas, gente, peguem no pé deles para isso, tá? Olha, o senhor precisa tomar mais água, está com pouca saliva. A gente vê aqui, nota que a prótese do senhor está um pouco mais solta, mas é por conta dessa queda salivar. Então, são pacientes que vão usar algum tipo de pomada, de fixação acessória, em virtude desse tipo de desidratação. Então, orientem sempre eles estarem tomando água, tá? E não é uma coisa assim intrusiva, gente. A gente pede para vocês falarem com cuidado. Idoso, ele não aceita muito que a gente... não que eles são teimosos, mas eles acham que o que eles fizeram até hoje está certo e eles não querem mudar a vida deles. É muito difícil a gente conseguir realmente. Mas com jeito, com dados, com fotos, vocês conseguem convencer. Teve até uma dupla no semestre passado, aliás, um trio, que levava o iPad e mostrava para eles como que se fazia o uso da prótese, como se limpava. Era bem interessante porque eles adoram esse tipo de recurso visual que muita gente não, na época que, pelo menos eles, lá atrás, quando eles tinham assim, o acesso, não existia. Hoje tem e a gente pode usar. Vocês ficam à vontade, tá? Desde que vocês consigam fazer uma asepsia, né? Não tentar contaminar o campo de vocês de trabalho, pode trazer e pode usar esse recurso que é muito legal, tá? Com realmente a queda do volume salivar, você vai ter a presença de muitos Streptococcus mutans e também os lactobacilos. Então, vocês têm uma flora diferenciada, vão ter uma flora um pouco mais viril. Então, por causa realmente dessa queda do volume salivar. Notem vocês que eu pego muito pesado nessa parte do volume salivar, porque é o que mais acontece nesses idosos. É o que mais desprotege eles nessa fase. Então, é uma tendência a ter uma litose muito grande. Vocês vão ver que muitos deles têm uma litose muito grande em virtude dessa queda do volume salivar. Então, vamos ter que ter um cuidado especial com escovação. Qual tipo de pasta vai ser sugestionado? Qual tipo de enxágue? Então, toda essa parte de orientação, gente, montem os cases de vocês, coloquem o nome de vocês. Já vão fazendo o marketing de vocês. Aprendam a fazer isso na faculdade já. Vocês têm ali, tudo que vocês têm ali, vocês têm os professores e tem toda a forma de fazer isso. A gente ensina vocês a montarem isso. E vocês entregam para o paciente. Vocês vão ver que eles vão ser super gratos.
nunca vão esquecer, nunca mais esquece o nome de vocês. Eles chamam vocês pelos nomes. Vocês vão ver muito... Chega na sala de espera, eu quero falar com a doutora Sandra, eu quero falar com a doutora Jaqueline. Eles vão falar o nome de vocês. Com a Quíntila. Eles não falam, é o trio, que a menina é mais alta, a outra é mais baixinha. Não falam desse tipo, não. Eles vão pelo nome, tá? Vocês vão ver que eles levam muito a sério esse tipo de intimidade, de contato com vocês. Eles gostam disso, tá? Mais uma vez, falando sobre a xerostomia, né? Que é uma sensação de boca seca, tá? Que muitos deles vão apresentar. Maioria responsável também pela grande quantidade de medicação que tomam. Às vezes, eles levam essa medicação durante o tratamento. Anotem o nome de todos os fármacos, gente. Isso, as fichas desses pacientes idosos, tem até uma sugestão aqui no final da aula, que também já está no AVA de vocês, para vocês estarem atualizando, tá? Professora, a anamnese precisa atualizar? Óbvio, né, gente? Se o paciente veio do semestre passado para esse, muita coisa mudou. Então, tem que mudar também a anamnese. Faça uma anamnese nova, tá? Pode ser feita uma anamnese a cada sessão? Pode, porque muita coisa pode mudar também, tá? Um remédio que não está tomando mais, uma característica que mudou, o paciente agora tem pressão alta, antes ele não tinha, apareceu com diabetes. Então, tenha um cuidado, um zelo com essa ficha de anamnese. A gente vai estar sempre perguntando para vocês. E a pressão arterial, gente, não é só na primeira sessão, são em todas. Professor, mas a equipe de enfermagem vai estar lá? Vai. Pô, legal. Mas a gente teve exemplos do semestre passado que o paciente entrou na sala da enfermagem, alterou depois que entrou no consultório, na clínica. Tá? A gente teve exemplos muito diferentes de pressão, de aferição. E eu pedi por curiosidade, hein? Por curiosidade, eu falei para o paciente, para o aluno, eu falei, afere para mim a pressão desse paciente. A pressão que estava lá na enfermagem era 12/8, apresentou 19/6 lá dentro da clínica. Por quê, gente? Medo. Tá? O paciente tem medo. Ele é ansioso. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. E de uma hora para outra explode essa pressão. E às vezes, paciente idoso, a gente não tem muito recurso. Então, às vezes, a gente não consegue, como um jovem, outros pacientes que estão lá sendo atendidos. Então, pode ter quadro hemorrágico numa cirurgia, quando tiver um paciente com pressão alta? Pode. A gente não tem esse controle hemodinâmico dentro de uma clínica. No hospital, sim, mas lá dentro da clínica, não. Esse controle hemodinâmico a gente vai ter que fazer nós com a aferição de aparelhos. O aparelho de pressão vai ser o nosso norte. Teve alguma alteração de pressão ali, automaticamente, professora Solange, professora Fernanda, o Renan e eu não faremos a cirurgia. A gente peca pelo excesso, tá? Mas nunca pela omissão. A gente vai lá, vai falar com o paciente, não vai tirar ele da cadeira de jeito nenhum, a gente vai falar com ele, vocês vão estar falando com a gente do lado, vão estar junto com a gente dentro desse quadro e vai explicar para o paciente por que a gente não pode estar fazendo a cirurgia para eles. Porque naquele momento ele não pode estar sendo anestesiado, tá bom? Então, a gente tem a xerostomia que altera toda essa superfície lingual, disfagia, para de sentir gosto, né, do alimento, queilite angular, como eu falei para vocês no começo, alteração de paladar, dificuldade em falar. Também outra coisa que me deixou assim bastante curioso no semestre passado, que os idosos, além deles virem com a máscara, que já dificulta um pouco eles falarem, a gente sabe que vai acontecer isso também neste semestre, eles gritavam para todo mundo, para o aluno escutar. Então, gente, tenta chegar um pouco mais perto, não estou falando para enfiar a cabeça dentro ali da boca do paciente, mas tenta chegar um pouquinho mais perto para eles não terem essa dificuldade, porque a dificuldade já é inerente da idade. E ainda você colocou uma máscara por cima, é pior ainda. Então, às vezes, eles revelam dados nesse contato do corredor até a cadeira que vocês não escutam. E eu escuto e vou atrás. Eu falei, você escutou o que o paciente falou? Que ele teve um problema hoje, aí dificuldade não sei do quê? Aí a aluna, não, professor, não escutei. Eu falei, pois é, ele acabou de falar, eu escutei lá na frente, lá na porta. Então, eles vêm falando no corredor, então fique do lado e vão conversando com ele. Porque a hora que ele sentar na cadeira, parece que dá um clique neles, eles param, tá? Eles ficam preocupados, né? Ansiosos. Às vezes evitam de falar, né? E se sentem envergonhados, muitos deles, tá? Pela condição bucal,
tem essa parte também que a gente vai conversar, que vocês vão conseguir conversar com eles, tá? Para mudar. Muitos deles querem extrair tudo, colocar dentadura, né? A professora Solange tá aí, viu que aconteceu um monte disso no semestre passado, mas não é bem assim. A clínica não é assim, a faculdade não é assim, a graduação não é assim. A gente tenta reverter a situação. Então, por favor, sempre escutem o que eles estão falando e, de preferência, um pouquinho mais perto. Sírio. Então, oi? E acho que é interessante interromper você rapidinho. Imagina. É interessante também falar que, como a gente está numa clínica de idoso, observar se o paciente não precisa de acompanhante, né? Sim. Porque às vezes o paciente vem com essa questão de querer extrair todos os dentes, como a gente teve, né, semestre passado. Verdade. E às vezes não é uma decisão que cabe, que ele pode, né, tem consciência para tomar sozinho. Então, se vocês perceberem que o paciente, né, não tem uma coerência na fala, na memória, é muito importante que vocês peçam algum acompanhante, principalmente em tomadas de decisões, do tipo de prótese, porque tem pacientes idosos que eles têm esquecimentos, né? Então, às vezes, combina uma coisa com o paciente e ele chega em casa e não sabe explicar para a pessoa. Então, isso é importante também, né? Exatamente, E tem também aqueles pacientes que vão mudando de clínicas, né? Vocês vão ver muito bem isso também. E a gente não descobre, a gente descobre só quando a gente insiste muito em conversar com eles, por que eles vão da clínica de segunda para sábado com uma frequência violenta, né? E não ajuda, na verdade eles se perdem. E tentem cativar esse paciente para ficar com vocês. Tentem, se tiver algum probleminha, professor, eu tentei de tudo, o paciente não quer ficar na segunda-feira, ele tem um problema de horário, ele realmente... Aí tudo bem. Aí a gente indica o paciente para sábado. Mas a preferência desses idosos vai ser nessa faixa de horário e no dia na segunda-feira. Então, o paciente que for para sábado, a gente vai tentar falar para eles que não vai ser o mesmo atendimento que eles teriam na segunda-feira, tá? Às vezes eles querem que a coisa ande muito rápido e não é bem por aí, tá? Vocês têm o tempo de aprendizado, a curva de aprendizado, vocês têm que aprender a fazer a prótese. A professora Solange está aí, ela pede todos os instrumentais para vocês. Professor, eu quero fazer uma prótese, mas no ano passado aconteceu muito, ninguém levava moldeira. Professor, precisa esterilizar a moldeira? Eu falei, óbvio que precisa esterilizar a moldeira, gente. Imagina você chegar num consultório, o cara pegar uma moldeira da gaveta e enfiar na boca de vocês. O idoso sabe disso, que ali tá sujo. Ele vai perceber que vocês pegaram uma moldeira do bolso, né? Como acontece muito de box para box. Não trouxe moldeira. Professor, toda a clínica tem que trazer moldeira? Sim. Toda clínica tem que trazer material de cirurgia, toda clínica tem que trazer material de endo, material de dentística, pério, tudo, gente. A clínica é COI, tá? É uma clínica que é uma clínica integrada. O próprio nome da disciplina já fala, a Clínica Integrada de Assistência Odontológica ao Idoso. Tudo vocês vão fazer nessa clínica. O que a gente mais viu, né, Sol, o semestre passado, foi bastante prótese, né? Uhum. Cirurgia, muita cirurgia. Tá? Por isso que aí vou pegar mais pesado ainda com vocês na parte de antisepsia. Vocês vão ver que eu vou estar do lado, enchendo a paciência de vocês toda hora. Tá? Então, sério essa parte. Vocês vão ter uma aula aí para os professores vão pegar muito nessa característica de vocês aí. Posso fazer só uma observação das Claro, moldeiras, Círio? fica à vontade, só. Moldeira para desdentado, gente, para prótese total, ela é diferente da moldeira de dentados, tá? A gente teve problemas com isso também semestre passado, do pessoal querer moldar a prótese total com moldeira de dentado. Caso vocês não tenham, não saibam, depois me manda mensagem. A Sandra me manda mensagem, tá bom? E o material de moldagem, Sol, ele fica lá ou eles precisam levar? Porque eu não lembro direito se eles precisavam levar. A clínica tem, a gente checa com a Fernanda, mas a clínica tem material de moldagem, sim. O problema é sempre o material deles mesmo, né? A moldeira que eles normalmente não têm, essa moldeira de prótese total. E outra coisa, né? Aquele produto que todo mundo odeia, que vocês compraram lá no 6º semestre, que chama articulador, vocês vão usar muito nessa clínica. Então, quem tiver e quem já puder reservá-lo e deixar no armário, já deixe. Porque Verdade, Círio. Né, Solange, que a gente bem precisou lembrado. muito semestre passado.
o articulador, tá? Então, vocês vão usar muito nessa clínica para confecção de prótese. Gente, vocês aproveitem essa clínica. É isso que eu estou falando para vocês. Quem não sabe até agora fazer uma prótese, quem não sabe confeccionar, por onde começar, como molda, aproveitem. Vocês vão ter muita prótese nesse semestre aí. Isso daí é fato. Nessa faixa etária tem muito paciente que procura a gente lá para isso, tá? Bom, eu acho que essa parte aí foi. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da parte cirúrgica, a densidade óssea desses pacientes. Vocês vão notar, alguns pacientes, eles têm um pouquinho de osteoporose, tá? Um pouquinho de queda de cálcio, tá? Então, quando for fazer um tipo de procedimento cirúrgico, gente, tome cuidado com a mão de vocês. Não adianta vocês apertarem o paciente, apertar o pescoço, apertar a mandíbula, que vocês podem levar uma fratura. Então, quando eu estou vendo que vocês estão fazendo muita força, quando eu estou vendo que vocês estão fazendo muito movimento brusco, eu peço para vocês pararem um pouco, ver o planejamento, ver o que precisa e ver se o campo operatório de vocês está adequado ao tipo de cirurgia que está sendo sugerido. Então, as broquinhas usaram muito, tá, gente? No semestre passado a gente usou muito 701, 702, Zecria, 703, usamos muito. Tá? Por quê? Porque às vezes esses dentes estão sem coroa, a maioria desses pacientes apresentam já um dente já um pouco com uma lesão cariosa muito extensa. Então, por favor, levem esses instrumentais para facilitar a extração e diminuir a força. Tá? Quanto mais a gente tirar a resistência óssea em volta desse dente, menor a força que vocês vão ter. Ah, professor, eu não aprendi a fazer odontosecção, eu não consegui fazer nenhum tipo de cirurgia ainda. Vamos aprender, vamos sentar, vamos conversar, a gente vai lá e aprende todo passo a passo até você chegar em uma cirurgia um pouquinho melhor, uma condição um pouco mais difícil, tá? Vocês vão fazer bastante nessa clínica também, cirurgias. Oi? Esse paciente também a maioria tem problema de cicatrização, né? Às vezes você precisa assim, fazer uma extração, o paciente ele não quer ficar sem a prótese, ele não quer ficar sem o dente, né? Tipo, tem uma ferida ali, mas ele quer ficar com a prótese, ele não quer ficar banguelinho. Exatamente. Então, quem que falou foi a Karine? Isso. Tudo bem, Karine? Tudo. Que bom. Seguinte, realmente, o planejamento de vocês frente a isso vai ser muito crucial nessa hora. Por quê? Porque a preocupação deles realmente é falar, pô, mas eu vou vir aqui extrair meu central e vou sair sem dente? Não. Aí vocês vão sentar com ele, vão conversar, falar, olha, a gente vai moldar antes, vamos fazer uma prótese provisória, vamos desenvolver, vamos fazer uma prótese para você sair daqui. No ato da cirurgia, você já está com a prótese do lado, a gente vai lá e encaixa. Óbvio que a gente vai ter que ter um material de suporte para isso. Nem toda prótese provisória tem aquela acuidade anatômica que uma prótese convencional teria. Então, nós vamos ter que abrir mão de alguns tipos, aliás, usar alguns tipos de materiais, como as resinas Coe Soft, algumas resinas que a gente consiga dar um pouquinho de conforto para esse paciente na hora de fazer uma extração ali e colocar uma prótese imediata. Deixem sempre desconfortáveis quanto a isso, porque eles realmente se opõem a fazer uma extração quando é muito estética. Dentes funcionais, molares, assim, eles ainda conseguem levar um pouco, mas dentes anteriores, eles se relutam um pouco. Então, faça um planejamento, senta com a gente, com os professores, fala, vamos colocar uma prótese provisória neles antes. E aí a gente senta, fala com o paciente e aprova o orçamento. Quanto à cicatrização, realmente, a cicatrização é um pouco deficitária, em virtude dessa queda salivar e também por alguns problemas já bioquímicos, né? Bioquímicos ligados ao sangue. A gente vai ter lá as diabetes, alguns problemas que ligados a alguns fármacos, como os anticoagulantes. Então, tomem cuidado. Os anticoagulantes, gente, é contraindicado cirurgia para paciente que toma ali coagulantes. Chega o professor, professor, eu tomo Marevan, Clexane, tomo lá o AS, chama um professor, tá? Porque a gente vai fazer um planejamento um pouco diferenciado. Não é que a gente vai interromper o uso isso daí a gente já não se usa mais essa metodologia de interromper medicação. Por quê? Porque o custo o benefício o custo disso é muito grande e o paciente pode ter um sério problema. A gente só
ver como ele está tomando, quanto tempo ele está tomando, e vamos pedir alguns testes para ele. Se a cirurgia for muito grande, vamos pedir um coagulograma. Vamos ver se realmente esse paciente está apto a fazer isso. Usem aquela parte que vocês esqueceram lá em hemato-imuno, lá no terceiro semestre, nessa disciplina. Vocês vão poder pedir exame? Claro, a gente pode. Vocês são dentistas daqui para frente, né? Falta mais 6 meses para vocês se formarem. Então, usem esses recursos aqui. Não sei pedir exame, professor, como é que eu faço? Senta comigo lá, eu estou lá e ensino vocês. Está lá a professora Solange, o professor Renan, sabe ensinar vocês a pedir exames. Usem e abusem da gente nesse recurso. Bom, alguns probleminhas mais comuns que a gente vai ter. Isso daqui foi uma reunião dos problemas que a gente teve no semestre passado, né? Dentes perdidos, muitos deles, paciente com dentes quebrados, tecido em volta desse dente normalmente inflamado, sangramentos absurdos, tá? Coisas que eles falam que não escovam há tempos, porque se encostar a escova sangra, só de abrir a boca no espelho olhar já sangra. Então tome muito cuidado com esse tipo de exame clínico de vocês, não sejam muito bruscos, tá? Porque dói, machuca. E eles mesmos relatam pra gente. Professor, aluno tal, pegou pesado aqui na minha gengiva, tá doendo, não sei o que, pegou no meu lábio. Não que vocês... a gente sabe, né, que também tem um lado que a gente precisa examinar, né? Isso é óbvio. Mas sejam um pouquinho mais atenciosos. O bom atendimento de vocês acaba quebrando essas barreiras, tá? E vocês conseguem examinar o idoso como um todo. Pergunta da vida dele, pergunta do filho, pergunta da esposa, pergunta se no caso ele tiver, né? Se ele está bem. Quando os pacientes têm um estado cognitivo ok. Como a professora Solange falou, quando vem acompanhado, quando o paciente vem com o filho, com a mãe, com o cuidador, são pacientes com estado cognitivo um pouquinho deficitário. Então, tome cuidado com isso, de perguntar para ele primeiro, obviamente, porque ele quer se sentir importante. Mas depois chama no cantinho ali, fala com esse cuidador, fala com essa pessoa da família, né? Para ele não se sentir assim uma pessoa ali em volta de um diálogo sendo deixado de fora. Eles não gostam disso também. Então, deixa ele inteirado, né? Mas busca maiores informações com esse pessoal que vem de suporte, tá? Alguns aidentes que a gente viu aí o semestre passado, com bastante erosão, com bastante problema aí de abfração, desgaste. Esse aqui ainda, o paciente tinha gengivite, paciente com bastante perda aí de osso. Então, extrema sensibilidade. Professor, eu posso aplicar o laser, a gente vai tentar trazer o laser para vocês também, se quiser, a gente agenda, traz o laser, faz a aplicação de laser no paciente, se quiser, pode estar usando lá na clínica também, traz para vocês estarem usando. Orientar a boa higienização, com certeza a gente vai ter que fazer isso já falei para vocês no começo da aula. Interessante é sempre estar incentivando ele. Toda a clínica, nossa, o senhor melhorou muito a escovação. Não adianta você só pedir para ele escovar. Dá o feedback. Eles gostam desse retorno de vocês. Aí vocês falam, nossa, como o senhor melhorou, como o dente do senhor está mais branquinho, como o dente do senhor está melhor, está sem resíduo. Olha só, tira uma foto do antes e depois, pode até mostrar para eles se vocês quiserem. Use esse recurso, também é legal. Isso incentiva, motiva eles a melhorar, tá? Isso é bem bacana, já vi bastante resultado legal também com isso daí. Mudança de posição dental, não se assuste, tá? Isso não é uma patologia. Os dentes têm esse desvio mesial, eles vão para a região mesial do rosto, medial sagital. Essa é a tendência, tá? Da gente ter todos os dentes projetados para frente, tá? A idade faz isso, né? Por causa da carga gravitacional, mastigação, toda essa parte empurra os dentes um pouco para frente, tá? Não vai sugerir o paciente de 80 anos, nossa, vamos ter que extrair esses dentes aqui porque estão muito projetados para frente. Tem que ter um pouco de discernimento, né? Então, gente, com cuidado. A gente sabe que o dente é projetado, é uma inerente à idade, é uma característica deles. Dentes mais escurecidos, tá? A professora Solange está na clínica, muitos deles pedem dente, quando vão fazer a dentadura, eu quero fazer um dente branco. Instruam eles, que às vezes não fica tão bacana. Por quê? Porque na idade deles o dente é um pouquinho mais amareladinho, mais castanho, mais cinza. Então,
Então, tende a ter uma forma de os outros interpretarem um pouco melhor e ficar um pouco mais inerente à idade, né? Principalmente porque o exagero dessa busca ao branco, ao mentex, né? ao branco louça, é um pouco... vai deduzir que é prótese. Então, tenta convencer, às vezes, de um dente um pouquinho mais realista para a faixa etária deles, tá? Principalmente quando tem uma das arcadas. Porque acontece também do paciente querer um dente 1A1, uma cor super branca, né? A Solange está aí, e a parte inferior, o paciente apresentar um A3,5, um C2, um C4, um C3, e acaba ficando fora um pouco da estética do paciente. E aí eles mesmos não gostam, tá? Por quê? Porque chega em casa, aí tá lá a esposa sentada, o netinho, aí tá o filho, aí olha, nossa, vô, o que você fez? Aí ele olha já com aquela cara de espanto e fala, não, que fiz nada. Aí eles mesmos começam a ficar prostrados, não conseguem mais sorrir, eles viram que foi uma escolha errada, então já logo de saída tenta convencer de um dente um pouco mais inerente à idade deles, tá? O desgaste, né, do dente é inerente também, o bruxismo, vocês vão ver muitos pacientes lá que passaram décadas com bruxismo, décadas com briquismo, travamentos, medos, então eles descontarem musculatura. É claro que a gente não é só nós que atuamos com o bruxismo, né? O bruxismo até é uma área que até os neurologistas cuidam, tá? A gente só cuida dessa parte referente a dente, né? A gente tenta proteger todo o complexo mastigatório. Porém, a causa, os remédios, isso tudo a gente não pode estar ali entrando nesse mérito da questão. Isso é mais com neurologistas, psiquiatras, para entender. A gente vai ter esse paciente também, tá, gente? E muitos, viu? O bruxismo apareceu muito também no semestre passado. Muitos alunos desenvolveram placas, tá, de bruxismo. Teve uns que trouxeram até de protéticos, que não sei o quê. Aí a gente vai conversar com vocês também nessa parte. A professora Solange vai estar conversando com vocês também sobre isso. Bom, do esmalte, já falei para vocês. A polpa, gente. Aí é uma inerente também à endodontia, mas a qualidade dessa polpa, a gente sabe muito bem que o acúmulo de cálcio dentro dessas cavidades pulpares vão ser muito maiores. Então, o limite desses canais aí vão ser um pouco mais conservador. Então, vocês não vão ter aquela qualidade daquele conduto visualizado, perfeito. Não vai conseguir porque às vezes está muito calcificado. Então o paciente passou por muitos anos de bruxismo, briquismo e o dente respondeu com essa calcificação interna. Então perde um pouco, né, da qualidade também dos vasos sanguíneos periféricos. O dente acaba ficando com essa cor, o dente fica um pouquinho mais castanhado, mais difícil de vocês encontrarem o canalzinho. Então, o que pode acontecer muito com eles também é, na hora de vocês estarem fazendo tratamento de canal, não terem o êxito de chegar até o final do conduto. Vai acontecer isso. Se vocês tiverem que fazer o tratamento de canal, a gente vai estar lá para instruir vocês, vamos tirar uma radiografia antes, vamos ver se realmente para fazer o tratamento de canal. A gente tem o professor André, o professor Hermano, que tem na faculdade, são excelentes endodontistas, a professora Maristela, que a gente pode estar trazendo eles para ajudar a gente também, ou indo para a clínica deles também. Isso daí a gente vai discutindo caso a caso, caso surja. Eu não sei, o ano passado, acho que foram 2 casos só de endodontia bem resolvidos, graças a Deus. Foram poucos casos. A maioria torneia mais na parte de prótese, vai estar sempre ali dentro desse contexto. Prótese, cirurgia e dentística. Muitos pacientes vão estar nessa parte aí. A maioria do universo aí, de 80% desses pacientes vão estar nisso aí. É uma parte da estomatologia, uma parte que eu e o professor Renan gostamos muito, mas apresenta, tá? Nessa faixa etária, a gente vai ter muito paciente com candidíase, estomatites. Por quê? Por causa de ações mecânicas, né? A gente vai ter muita infestação de estomatites ali por causa de próteses mal ajustadas, ou próteses mal conservadas, que a gente tem aquele paciente que não tem tanta habilidade, é um paciente que também não tem um zelo da família, não cuidam.
Também gostaria de falar isso para vocês, que aconteceu na clínica passada também, pacientes que a gente via claramente que não eram bem cuidados, e a gente não tem muito o que fazer, porque realmente é uma situação que põe a gente em confronto com quem está cuidando. Então, orientar, gente. A gente não tem ali um serviço social para indicar, né? Mas a gente tenta orientar da melhor forma possível e manter o contato com esses pacientes, tá? Eu acho que a melhor forma de vocês manterem também o êxito no tratamento é contato com eles. E se tiver os cuidadores também, e se por acaso for um cuidador que não tem um zelo, tente comunicar à família, olha, a prótese está quebrada, o paciente está usando há muito tempo e está machucando a boca, não está sendo lavado. E ensinem, tá? Às vezes também não tem conhecimento, eles não conhecem prótese. Pasmem vocês, teve um cuidador que não sabia que o paciente tinha prótese, para vocês verem como eles não estão preocupados com a parte de higiene oral do paciente. E a gente pegou, sentou com o cuidador e mostrou para ele que era uma prótese. O paciente olhou para a cara dela e falou: eu tentei falar para você. É revoltante, né? Para a gente que está ali como professor e vocês como alunos, a gente olha para a cara do cuidador, ele fica com uma cara de interrogação, né? Você fala, pô, e aí? O cara está 3 anos com o paciente, não sabe que ele usa prótese, não sabe que era para tirar para lavar, e o paciente ainda fala que tentou falar para ele que ele usava prótese. Então, quando acontecer isso, gente, respira fundo, faz aquela meditação, conta até 10. Vocês são doutores, não são juízes, não são advogados e não tem o que fazer. Explica, tá? Tenha paciência. É isso que eu falo para vocês. A regra é essa. Tenha paciência com essas pessoas, porque eu sei que às vezes alguns não fazem de má fé, mas outros a gente sabe que faz. Maus tratos. Então, respirem, por favor, tá? Não vá discutir que nem no passado que teve uma aluna que foi discutir. E é ruim, porque o que acontece, o maior prejudicado é o paciente, que eles não levam mais o paciente para lá. Então, converse, vá pelo lado político da coisa, não tenta brigar com eles. Algumas estomatites aí que a gente viu o semestre passado, olha só, esse paciente de cima aí, acho que até a Sol deve lembrar desse paciente, ele já tinha aí uma estomatite meio grande, meio agravada, e aí o paciente colocava a prótese e se sentia desconfortável, algumas candidíases espalhadas em lábio, dente, mal escovado, mal assessorado, paciente que não tinha um zelo, não tinha condições, não tinha coordenação motora para se cuidar, e às vezes perdia tempo, não conseguia se escovar, não conseguia se adequar àquilo que a gente pedia. E a gente sabia que o cuidador também não tinha o mínimo de interesse, tá? Então, chame a família, converse com a família, tentem descobrir o nome, o telefone do filho, da filha, de alguém que cuide, que não seja o cuidador, caso apareça um caso desse. Quelite angular, a gente vai ver muito de pacientes que perderam a dimensão vertical. Só para dar uma recordada na dimensão vertical, é o paciente que perdeu os dentes e fecha mais do que precisa a boca. Não só ele vai ter a quelite angular como uma das formas de presença desse problema de dimensão vertical, também como o ATM. O paciente sente muita dor de cabeça, relata dor no olho, dor no ouvido, acorda com dor. Então, são pacientes que têm esse problema e a gente tem que recuperar a dimensão vertical, tá? Como é que a gente vai recuperar a dimensão vertical desse paciente? Caso ele não tenha dentes, vamos devolver os dentes, vamos fazer as próteses, vamos desenvolver uma dimensão de vertical habitual dele, que é a de rotina, que é a que ele vai usar, e aí acaba tendo a eliminação do problema da quelite angular, tá? Pode também estar relacionado a alguns problemas de deficiência de vitamina B e doenças de Parkinson. Tá? Alguns casos relatados ultimamente também tem pacientes que não têm a perda de dimensão, mas têm doença de Parkinson e desidratação, apresentam também quelite angular. Então, os dois lados do lábio ficam extremamente... tem aquela salivinha acumulada, vocês molham assim, vocês veem aquela ferida. Tá? Às vezes pode estar já com uma ferida, ou se não, ainda em descamamento, vocês
com certeza, na hora que bater o olho, vão lembrar dessa aula e vai falar, pô, ele tem um problema de dimensão, ele está fechando mais do que pode. Ou, se não, algum problema dental. Um problema dental que às vezes não tem molar, não tem alguma resistência ali nos dentes posteriores que impeçam, tá? Só, se quiser entrar, fica à vontade aí, tá? Tá tudo certo. Aí, um problema, esse daqui é uma foto de livro, não é uma foto de paciente, mas o paciente que tem dente, pra vocês verem também que tem a perda de dimensão vertical, por quê? Porque o paciente apresentava mal de Parkinson, uma desidratação, você tem esses quadros de queilite, tá? Agora no inverno, eles ficam acumulando muita saliva também, ali fica ressecando, fica fazendo ferida. Então, falem com eles, convença que isso daí é um problema de dimensão vertical que tem que mexer. Tem que fazer uma prótese nova, ou fazer uma restauração nova que esteja abaixo, ou ver se ele tem um problema sistêmico, como a doença de Parkinson. Bom, aspectos do envelhecimento, né? O envelhecimento e nutrição. A gente colocou aqui, eu coloquei para vocês verem aqui a Mulher Maravilha aí, depois de anos, né? Todo mundo envelhece, todo mundo vai chegar nessa faixa etária, todo mundo vai ter essas diferenças, tá? Uma das coisas que a gente mais vê aí na desnutrição de idoso, é claro que isso aqui não vai ser cobrado em prova, isso daqui não é uma coisa que é inerente à odontologia, mas vocês têm que saber sim, gente, porque é importante para vocês levarem para a vida, quando vocês forem atender o idoso. Quando o paciente perde muito peso, massa muscular, ele está com uma queda de calorias, né? Esse quadro é muito importante, está no AVA, não precisa copiar, tirar foto, vocês têm lá já acesso, só quem não tem acesso pode tirar foto, copiar, etc. Proteínas, né? Vai levar o idoso a ter perda muscular, edema fácil, tá? Pele bastante ressecada, ácidos graxos, vai ter muita descamação, tá? Falta de cálcio, convulsões, ossos fracos, tá? Fósforo, fraqueza, tá? Potássio, fraqueza, arritmia, barra também pode colocar aí bastante cãibra, tá? O paciente reclama muito de cãibra também pela falta de potássio. Magnésio, fraqueza, tremor. Ferro, paciente que não consome muito alimento que tenha base de ferro, que não tenha palidez, anemia, língua atrófica, então a atrofia da língua. Então vocês vão começar a sentir que alguma coisa está faltando na nutrição desse paciente, por esses aspectos. Zinco, cicatrização deficiente, tá? O cobre, né? Essa medula óssea fabrica poucas células, né? Então ele não tem células de defesa. Cromo, intolerância à glicose, vitaminas do complexo B, aí você vai ter fadiga, glossite, depressão, parestesia. Aí o problema fica um pouco mais sério. Aí professor, mas por que a gente precisa saber isso? Por quê? Tem pacientes que têm restrições alimentares importantes. E eles vão vir com essa listinha para vocês. Eu tenho restrição alimentar a fósforo. Isso vem com cartinha médica, tá, gente? Isso vocês vão ter que saber. O médico mandou aqui, ele está com restrição a fósforo. O que pode causar o fósforo? Pode ter uma fraqueza, tá? Ele está com uma restrição à vitamina B. Você vai ter certeza que ele pode ter algum problema ali de fadiga, parestesia, tá? Depressão, tá? Calorias, o paciente não aceita comer. Um paciente que é inapetente, que não tem apetite para nada, ele vai ter perda de peso frequente, você vai ver ele cada vez mais magro, tá? Então, tudo isso faz parte também de uma orientação e visualização de vocês como profissional, tá? A ideia de vocês orientarem também algum familiar sobre isso, os riscos que isso pode causar, também pode estar sendo um diferencial de vocês, um diferencial de dentista para dentista. Poucos que eu conheço se preocupam com isso. Eu vou falar poucos não, muitos, tá? Não se preocupam com isso. Então a gente pergunta para eles como está a alimentação, qual tipo de... eu comi uma lasanha, e vocês vão ter, obviamente, vão saber o que tem na lasanha, calorias, vai ter ácidos graxos, gordura, você vai ter outros tipos, ou pode ter carne, pode ter ferro. Então, automaticamente, quando ele falar o tipo de alimentação, vocês vão estar destrinchando o que eles têm aqui nessa coluna do lado esquerdo de vocês, tá bom? E aí alguns medicamentos também que vocês vão ter uma alteração também a nível sistêmico desse paciente, tá? A gente tem aí a medicação, deixa eu ver se eu coloquei as mais importantes aqui para vocês. Claro que existem milhares,
tá? Mas os cardiotônicos, né, que a gente vai ter as dioxinas, né, do grupo farmacológico dioxina, a gente vai ter efeitos de anorexia nesses pacientes, tá? Os antihipertensivos, que é a maioria, né, eles tomam muito diurético, esses pacientes idosos. Eles vão vir com a cartilha do diurético para vocês, do antihipertensivo, vão falar para vocês que eles já sentam na cadeira falando que tem pressão alta. E aí eles vão ter algumas situações na nutrição, que é desidratação e anorexia. Óbvio, né? Se ele está colocando para fora para não aumentar a pressão, ele vai ser desidratado, ele vai ser anoréxico. Às vezes acontece o paciente ser bem magrinho, tá? Pode ser algum efeito do hipertensivo aí. Vitaminas, né? Você vai ter a interação com coagulantes, anticoagulantes, tá? Se você tem aí o uso exagerado de alguns grupos de vitaminas, você vai ter aí algum problema de anticoagulação. Então tem que tomar cuidado também. O paciente está usando muita vitamina para alguma coisa. Opa, peraí. Por quê? Porque você está tomando isso? Qual que é o risco de tirar isso agora, mediante uma cirurgia que a gente tem que fazer? Então, vamos medir, né? Vamos tentar ser um meio termo para o paciente não arriscar a vida dele. Analgésicos, AINES, anti-inflamatório não esteroidal e esteroidal, pode estar correlacionado aí ao efeitos de nutrição como anoréxicos, tá? Para esses pacientes. Laxantes, tá? A gente não adianta você melhorar a alimentação do paciente se ele está tomando laxante, tá? Ele vai ter pouca absorção dessas vitaminas, tá? E eles tomam, eles precisam ter liberação do intestino. Muitos deles apresentam constipação, tá? Mas constipação, gente, por incrível que pareça, tem tudo a ver com mastigação, porque o paciente não mastiga, ele engole o alimento inteiro. Aí você pergunta por que ele engole? Às vezes é a prótese está mal feita, a prótese não é uma prótese que esteja encaixada de forma adequada, então o paciente acaba correlacionando isso a engolir o alimento inteiro, e aí não tem absorção dos alimentos. E aí ele fica com aquele barrigão, né? Com aquele estômago inchado. E por causa da constipação, por causa dessa má digestão, ele constipa, não consegue ter a efetividade do intestino e acaba ficando inchado. O paciente não consegue digerir o alimento. Os hipnóticos, né? O diazepam, o paciente usa muito, alguns usam para dormir, alguns pacientes são depressivos, aí acaba tendo também alguns quadros de anorexia dentro da nutrição dele. E os antiácidos, né? A ranitidina, que a gente colocou aí, que é um dos que eles mais usam, né? A hipocloridina, que dá também o efeito de nutrição de má digestão. O paciente que toma um antiácido, ele não vai ter uma digestão condigna. Então, é um paciente que vai diminuir muito a absorção de nutrientes e vai apresentar quadros anoréxicos também. Então, são grupos farmacológicos que vocês têm que tomar cuidado na ficha de vocês. Eles vêm com essa listinha. Teve um paciente no semestre passado que trouxe uns 10 desse aqui, uns 10. E dos 10 grupos farmacológicos, tinham 3 aqui importantes. Que a gente sentou e conversou e viu uma melhor forma de tratamento para ele. Então, tome cuidado com esses remédios aí se apresentar. Um que eu não coloquei aqui, que é de suma importância, desculpa não ter colocado esse semestre, eu falei que ia colocar no semestre passado, mas esqueci de colocar, que são os bisfosfonatos, tá? Uma das coisas que a gente liga o nosso alerta. O paciente chegou, ele não vai falar bisfosfonatos para vocês. Eles vão falar para vocês assim, da seguinte forma: olha, eu estou tomando um calciozinho. Eles chegam assim, estou tomando um calciozinho aí, um ômega 3, um não sei o que de baleia, de não sei, de cartilagem. Liga o alerta, tá? Porque isso tá mal explicado. Pede para ele trazer a bula, pede para ele trazer o remédio. Muitos deles trazem tudo, trazem até o médico. Se a gente pedir, eles trazem tudo. E vocês veem se não tem bisfosfonato. Pelo amor de Deus, gente, tome cuidado. Bisfosfonato tem um monte de sequela. Paciente que tem prótese, paciente que está em tratamento ali de restauração, cirurgia, vai ter problema de cicatrização, vai ter problema de vascularização. Então, a gente pode ter infecções gravíssimas com o uso do bisfosfonato. Ele é um remédio que atua no metabolismo ósseo, então ele impede todo aquele fluxo do nosso periósteo que nutre o osso.
Então, ele impede que chegue informação no osso. Então, quando você impede, você diminui a chance de ter um câncer, alguma neoplasia. Porém, você torna vulnerável a situação a nível ósseo desse paciente. As respostas deles são terríveis. Então, liguem um farol quando algum paciente, desculpa, o alerta, quando o paciente falar, eu estou tomando um calciozinho, tá? Ou estou tomando um remédio para melhorar o meu osso. Liguem o alerta. Pedem para ele trazer o nome, que a gente vai sentar com vocês. Se for alendronato, grupo bisfosfonatos, zometa, todo esse tipo de medicação, a gente senta e conversa com o paciente, vê uma melhor alternativa de tratamento, tá bom? O que é importante é que a gente tenha um protocolo de atendimento desses pacientes, tá? Não é fácil tratar, não é tão... Tem que saber quanto tempo que ele está tomando, se ele parou de tomar. Pacientes com mais de 6 meses de interrupção do remédio tem um tipo de tratamento adequado. Paciente com mais de um ano tem outro tipo. Então, tem umas brechas aí, umas janelas para a gente tratar esses pacientes, tá? Prevenção e exame clínico, nem preciso falar para vocês, já são quase doutores. Então, é uma coisa que vocês vão ter que pegar pesado com esses pacientes, a nível de vocês estarem ensinando para eles como manter o tratamento que vocês vão realizar neles. E o exame clínico de vocês tem que ser perfeito. Se vocês não conseguiram ainda fechar um exame clínico perfeito, nessa clínica vocês vão ter que fechar. Nessa clínica vocês vão ter que ser o máximo de perfeito quanto a eles, tá? Aqui eu deixei uma sugestão para vocês agregarem aquelas que já existem lá na ficha de vocês, lá na clínica, que são mais para idosos, tá? Mais voltado para esse público, tá? Que são perguntas, eu chamo de as 12 perguntas essenciais que a gente faz para eles, tá? Se diminuiu a quantidade de alimentos, teve problema de mastigação, desconforto ao engolir, mudou o jeito de falar, teve algum desconforto ao comer algum alimento, evitou encontrar pessoas, sentiu-se insatisfeito com a sua boca, tomou algum remédio que doeu ou teve algum desconforto na boca, teve algum problema bucal que o deixou preocupado, chegou a se sentir nervoso com algum problema na boca, porque eles sentem pacientes nervosos, evitou comer com outras pessoas por problemas bucais. Muitos deles se sentem muito envergonhados de sentar com os netinhos, com a família, para comer, porque eles mastigam no sofrimento para não mostrar para a família deles o que está acontecendo. Sabe, é uma faixa etária que eles são meio teimosos. Então, eles não querem dar o braço a torcer de que está passando dificuldade. Então, quando vocês perguntarem isso, eles vão revelar para vocês. E vocês vão achar a causa, tá? Os dentes também, sobre a gengiva, né? Se sente sensível com líquidos. A última pergunta, mas sempre fiquem atentos a essas perguntas e eles vão falar a verdade e vocês conseguem chegar rápido. Com essas 12 perguntinhas aqui, a gente consegue desvendar muitos problemas que eles possam ter, tá? As dicas de prevenção a gente vai dar, vocês vão ser agora os dentistas deles, vão convencer a vir, tá? Sempre. A gente tem alguns recursos na odontologia, como a escova elétrica, tá? A gente tem, quando o paciente tem perda de coordenação, quando ele não tem como pagar um cuidador, como não tem como estar uma família vigiando ele, vocês podem estar instruindo ele a estar usando uma escova elétrica, que é uma escova que tem uma condição um pouquinho melhor para quem tem perda de coordenação. Fio dental com suporte. Pegue, vá na farmácia, gente. Visite o corredor da odontologia. Visite o corredor das pastas, das escovas. Vejam o que tem lá. E tragam. Ah, professor, eu trouxe um negócio aqui legal para o paciente ter mais liberdade, mais coordenação. Tá? Pode trazer, gente. Vocês vão estar com esse paciente no semestre inteiro. Vocês vão estar... É o fruto do trabalho de vocês, que vocês vão estar colhendo ali. Quanto mais vocês forem efetivos nesse sentido, mais orgulho vocês vão dar para os professores de vocês. E muitos resultados nesses pacientes, que é o principal. Tá? Limpador de boca, de língua, bochecho e o cuidado com as próteses. Né? O cuidado com as próteses tem que ser um cuidado um pouco mais zeloso. Aí tá a Sol para falar. Não sei se ela quer falar essa parte, só se quer dar uma opinada nessa parte da higiene. Acho que a Sol... Ah, tá aí. Não, Siri, tá me ouvindo?
Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Ah, tá bom. Desculpa, é que eu pus o fone, acho que o fone não estava funcionando. Posso falar sim. Pode ficar à vontade. Essa parte de... Eu não sei como a gente está de tempo aqui, hein, Círio? 8h15. Falta mais 5 minutinhos, eu tenho poucos slides, só falta mais 5 slides. Tá, então tá. É importante a gente, quando faz a entrega das próteses, a gente explicar para o paciente essa questão da higienização, tá? Porque muitos deles estão acostumados a fazer a higiene de uma maneira e nunca ninguém ensinou como que faz uma boa higienização. E eu concordo exatamente com essa foto aqui, de detergente e escova apropriada, né? A Quintila poderia falar disso. É mesmo. Né, Quintila? O TCC dela foi em cima disso. Foi. Mas o que é o mais apropriado, e as pastilhas, né, de Corega Tabs também. E sobre a higienização, o que o Círio estava falando, eu não quis interromper, é muito legal, eu vejo muito isso no consultório, a gente entender as demandas do paciente. Então, não adianta a gente pedir para um paciente passar fio dental se ele tem, por exemplo, artrose nos dedos, que é muito comum. Então, a gente tem que observar o paciente, né? Desde a anamnese, a gente fala que é a parte, o corpo todo. Então, se o paciente, por exemplo, tem deficiência de uma das mãos, como que eu vou inserir uma prótese removível? Acho que tudo isso é importante. E as escovas interdentais, elas ajudam muito nessa parte de higienização para os idosos, porque eles têm dificuldade do uso do fio dental e de enxergar, como o professor Círio falou. Então, o uso de escovas interdentais auxilia muito. A parte da prótese, eles têm muito hábito de colocar a prótese na cândida. Então, para prótese removível, principalmente, isso não é legal. Então, é bom explicar isso para eles. Hoje, a melhor forma é detergente neutro, a escova para a prótese, que ela é mais comprida em um dos lados, então tem um acesso melhor, e Corega Tabs. Esse conjuntinho é perfeito. E para os dentes, né, como todo paciente. E uma coisa que eu acho muito legal, o idoso, ele adora aprender, por incrível que pareça, tem muitos idosos que não sabem escovar os dentes, porque eles são de uma época que não é como a nossa, que eles iam ao dentista. Muitos deles vêm de sítio, eles não têm a instrução, e eu pego muitos pacientes idosos que nunca ninguém ensinou a escovar os dentes. Então, embora seja uma clínica de idoso, não de criança, que às vezes a gente faz isso só para criança, é muito legal fazer a orientação de higiene, como o professor Círio falou. É isso, Círio. Ótimo, não, perfeito. Limitação gustativa, que eu falei para vocês no começo, né? Essa oficina aqui que eu estou passando para vocês, sempre tomem cuidado com essa parte da inapetência, ver se realmente esse paciente está tendo a inapetência por algum motivo próprio, ou se não por alguma saburra, ou se não algum tipo de medicação que está impedindo dele estar tendo essas papilas gustativas mais evidenciadas, e aí você pode, com certeza, estar aumentando a pressão arterial desse paciente, pedindo para colocar mais temperos. Então, tenta tomar cuidado com essa parte também. Dificuldades aí em ações rotineiras, eles vão apresentar, eu pus ali uma vovó ali fazendo uma bela de um alongamento, que eu não consigo nem fazer metade do que ela está fazendo ali, mas, enfim, é bem difícil, a coordenação deles motor é muito restrita. Não, que a professora Solange falou, não adianta a gente sair falando que nem um louco para passar fio dental, como a gente estivesse falando com um adolescente de 15, 16 anos, que eles sabem, eles têm coordenação, visualização, sabem colocar direitinho. Agora, os idosos adoram aprender, só que eles têm as limitações, né? As artrites, as artroses são realmente, dificulta muito essa ação deles. Então, usem alguns artifícios que tem na odontologia, como as escovas interdentais. Levam para eles, não adianta só falar. Tá? Professor, mas eu não tenho condição de levar, etc. Liga lá na Colgate que os caras dão de balde para vocês lá. Então, faz alguma ação com eles. Promovam essa ação. Eles vão se sentir extremamente acolhidos por vocês, vão ser extremamente gratos também. Tá? Limitações motoras, como já estava falando, risco de traumatismos, muitos, porque eles acham que o degrau está ali, que o chão é liso, e às vezes não é, e eu vejo eles muito... tomem cuidado com aquela porta, gente, pelo amor de Deus, quando vocês entrarem, sejam gentis,
abram a porta para eles, veja se tem algum aluno doido vindo correndo no corredor, peça, porque a gente vai estar lidando com vários semestres ali. Então, quando vocês estiverem trazendo esse idoso, tome cuidado com o aluno que está vindo de outro semestre, porque eles podem estar correndo, olhando para o lado, olhando no celular, olhando para o teto, olhando para as nuvens e esquecem que vocês estão com um paciente idoso. E acaba chocando, acaba tendo um risco de trauma com um paciente desse. Qualquer pancada que esse paciente toma, ele quebra o braço, quebra. O semestre passado, o paciente caiu da cadeira. Juro para vocês, ele caiu da cadeira, porque o aluno sentou ele no mocho. E o paciente, ele senta onde, gente? Na cadeira. O aluno foi lá e colocou ele no mocho, o paciente caiu. Simplesmente ele caiu de lado. Aí eu peguei, eu falei, mas o que esse paciente está fazendo no mocho? Então, gente, pegou o paciente, senta na cadeira. O paciente caiu. Se levantar a cadeira do paciente, se vocês forem levantar para fazer cirurgia de pé, fiquem grudados nessa cadeira. É que nem criança. Se levantou, eles vão para o lado, eles caem, se machucam. Não quero nem ver ninguém machucando o idoso lá dentro. Então, colocou lá dentro, na cadeira, certifique que ele está bem acomodado, que ele não vai sair dali, que ele não vai cair. E explica, olha, vou levantar a cadeira, tá ficando alto, tome cuidado, não se mexa, tá? Tome cuidado também com as coisas periféricas de vocês. Vocês colocam um monte de coisa dentro do box, mala de viagem, mala de não precisa, tá? Porque eles ficam meio apavorados. Então, coloca só o necessário, deixa o que precisa usar naquele momento no box, tá? Aí a visão, que a gente vai ter uma perda, com certeza, da visão desses pacientes. Então, tome cuidado também na hora de explicar alguma coisa. Coloque em letras garrafais, coloque em textos maiores, em fotos maiores. Às vezes eles estão sem óculos, pede para ele colocar o óculos, tá? Porque também eles, às vezes, querem ficar mais confortável, tira o óculos. Então, o senhor pode colocar o óculos para ver, eu vou dar uma explicação aqui para o senhor. E não adianta pegar um celular, porque eles não enxergam, gente. A tecla é pequena, o texto é pequeno. Pega alguma fonte melhor para vocês estarem mostrando alguma orientação adequada para eles. E aí o recado que eu dou para vocês, né, que cada um tem a idade do seu coração, da sua experiência, da sua fé. Tá? Esse é o recado que eu dou para vocês. Esses pacientes são pacientes que vão adorar vocês. Aí estão as minhas referências bibliográficas da aula. Vocês estão vendo aí na foto uma senhora, mas olha no espelho como ela se enxerga, uma pessoa mais nova, então isso daí é uma foto enigmática, mas uma foto que fala tudo, depende da cabeça da gente, né? Então, cuidem desse paciente como fossem os pais de vocês, os avós, os quais eu já não tenho mais, não sei se a Solange tem os avós dela ainda, mas eu já não tenho mais, então adote isso, eles acolhem você de uma forma fora do normal, eles amam vocês de paixão, juro mesmo, a gente ganha caneca, ganha foto, ganha camisa, né, Solange? A gente ganha essa clínica mais gostosa que tem na faculdade. Porque não só por causa disso, mas por causa que eles são os amores com a gente, e vocês vão ver que eles gostam do atendimento de vocês. E eu não estou querendo ser demagogo, nada aqui não, mas a Anhanguera presta um serviço para esse público que nenhuma outra faculdade presta na região. E eles vêm em bando para tratar com a União, com a Anhanguera de Osasco, porque eles não têm isso em outra faculdade. Então, por favor, preservem essa clínica para o resto da vida de vocês, porque o próximo semestre vai pegar a herança de vocês, como vocês vão pegar a herança do semestre passado, que eles vão vir com o mesmo sentimento de orgulho dessa turma que se formou. E vocês também vão ter que elevar esse nível aí, e eu acredito em vocês, eu sei que essa sala é bem merecedora disso aí tudo, e vamos em frente, gente. Clínica semana que vem, não sei se a Solange quer falar alguma coisa. Não, é isso. Bora trabalhar. Bora trabalhar, semana que vem, 7h10, todo mundo pontualzinho, todo mundo com os pijamas, gente, não vai ser tolerado de novo, vou falar para vocês, parte de biossegurança vai ter agora, todo mundo 10º semestre. Coloca na cabeça de vocês, contagem regressiva, falta pouco para chegar lá, não vamos perder o foco, vamos com tudo. Beleza? Alguma dúvida, gente? Círio, acho que depois, Sandra, se puder passar de novo a lista dos trios. Isso, verdade. Para a gente organizar. Sim, eu passo para você. Tá bom. Tá bom, não tem problema. Beleza. Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida para esclarecer? Alguma pergunta? Eu acho que está tudo bem. Bom, então, vamos liberar vocês para a aula de biossegurança. Boa aula para vocês, gente. Semana que vem estamos juntos, Sol. Tchau. Semana que vem estamos juntos. Obrigada, Círio. Obrigada, pessoal.
Obrigado, Sol. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até. Tá, professores. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até semana que vem.